Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos aqui dar continuidade a algumas aplicações matemáticas, né, que para ilustrar programação orientada a objetos. Então, a nossa ideia aqui é fazer uma classe chamada Root Finder, que é para calcular raízes de funções, certo? Então, para isso, vamos ver aqui dois métodos conhecidos para calcular a raiz de uma função arbitrária, né, que é o primeiro o método de Newton e depois o método da secante. Então, o método de Newton, como que ele funciona? A ideia básica dele é, então, suponha que nós temos aqui nossa função f, y igual a f de x, eu quero chegar no ponto aqui, ó, na raiz dela, é o ponto que ela corta o eixo x. Então, a ideia é começar num ponto inicial arbitrário, x0, e aí o que fazer o quê? Aqui, ó, a gente calcula a derivada nesse ponto, tá vendo? Vamos, ó, a derivada é a reta tangente. Qual é o ponto que essa reta encontra o eixo x? É o x1. Então, esse é o nosso próximo. Isso aqui é a nossa iteração. Do x0, a gente parou no x1. Agora, a gente faz a mesma coisa. Eu tenho o ponto x1, f de x1. Qual é a reta tangente aqui? Essa. Onde ela corta o eixo x? Opa, no x2. Então, meu novo ponto x2 é f de x2. E eu vou repetir esse processo. Reta tangente x3. Opa, então, ponto x3 é f de x3. Se eu for repetindo esse processo várias vezes, eu chego aqui na raiz da minha função, certo? Então, matematicamente, como que eu tenho? Ah lá, ó, a ideia é qual que é a equação da reta, ó, que passa por esses dois pontos, x0 e f de x0, e é tangente à função. Bom, se ela é tangente, pessoal, o coeficiente angular é igual à derivada da função, naquele ponto, né? Então, o m, o coeficiente angular, é f' de x0. Então, a equação da reta, ó, passa pelo ponto x0, f de x0, que é o y0. Ora, mas eu quero a reta tangente, então o m tem que ser f' de x0. Quando eu substituo isso e isolo o meu y, eu tenho essa expressão aqui, certo? Olha lá, f de x0 mais f' de x0, x menos x0. Ora, mas eu quero o ponto que ela corta o eixo x, então o y vale zero. Veja, então se eu igualar isso a zero, o y aqui, ó, é zero. Igualo a zero, o que que eu posso fazer? Simplesmente, olha lá, isolar quem? Isolar o x. Então, dividindo tudo por f' de x0, que é a derivada, vai ficar f sobre f' mais x menos x0 igual a zero. Passo o quê? O x, melhor, passo o x0 para lá com sinal positivo e o f sobre f' com sinal negativo. Então, aqui eu chego nessa relação. X, o próximo ponto, é o anterior menos a razão entre a função e a derivada no ponto atual. Tá certo? Como eu quero fazer isso várias vezes, o processo é iterativo, eu não vou fazer uma vez só. Então, aqui eu estou fazendo o x0 para chegar no x1. Eu quero repetir isso várias vezes, então eu vou chamar xk mais um. Tudo bem? E essa é a recorrência que nós temos. X de k mais um é xk menos f de xk sobre f' de xk. Tá certo? Onde aqui, ó, x0, ele pode ser escolhido arbitrariamente, mas por questões de convergência, idealmente próximo da raiz. Porque se eu tiver uma função com várias raízes, imagine uma função que corta o eixo x várias vezes, assim, algo como uma função seno, cosseno. Então, é óbvio que ele vai convergir para a solução mais próxima, né? Tenho infinitas raízes, ele vai convergir sempre para aquela mais próxima.
Tudo bem, pessoal? E qual uma aplicação muito interessante do método de Newton? É encontrar a raiz quadrada de um número qualquer. Porque se a gente definir f de x como sendo, olha lá, a função x quadrado menos a igual a zero, essa função, olha lá, ó, ela, quem é o zero dessa função? É o ponto, olha lá, você isola o a para lá, né? Então vai ficar x quadrado igual a a. O zero dessa função é quem? É raiz quadrada de a, certo? Então, se eu iterar, olha lá, a derivada aqui vale 2x, a derivada da constante é zero, então a derivada é 2x. Substituindo na fórmula, xk mais 1 igual a xk, xk quadrado menos a sobre 2xk. Ora, dividindo aqui em duas partes, eu vou ficar com, olha lá, ó, xk quadrado sobre 2xk, cancela o xk, fica xk sobre 2. E a menos, menos com menos fica mais. A sobre 2xk. Colocando um meio em evidência, posso escrever o quê? Olha só, x de k mais 1 igual 1 meio que multiplica xk mais a sobre xk. Tudo bem, pessoal? Porque aqui, ó, xk menos 1 xk sobre 2, isso aqui resulta em xk sobre 2, com sinal positivo. Certo? E aí eu tenho essa iteração aqui, ó. Então, sempre que eu quiser calcular a raiz quadrada de um número A, eu coloco, chuto um valor inicial qualquer e vou iterando, 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 no, né? Esse cara, xk mais 1, depois de, sei lá, 10, 15 iterações, converge para a raiz quadrada do A. Interessante, né? Bom, qual é o outro método que a gente tem? O método da secante. Por que que ele foi proposto, pessoal? Porque, como vocês podem ver, o método de Newton, você tem que calcular a derivada da função na mão, analiticamente, né? Tem casos, pessoal, que a derivada da função não tem forma fechada, não dá para calcular analiticamente, é muito difícil, muito complicado. Então, a ideia é aproximar a derivada da função por um método de diferenças finitas, certo? Então, se a gente pegar o método de Newton e utilizar diferenças finitas para calcular uma aproximação para a derivada, a gente cai no método da secante. Como que é a ideia, então? Veja, pessoal, a ideia é que nesse método aqui, olha só, eu tenho que iniciar por 2 pontos, não mais um. 2 pontos, dois chutes iniciais, x0 e x1. Então, eu tenho aqui, ó, x0, f de x0, tá? Esse ponto, x1, f de x1. A ideia é, esses dois pontos, eles definem exatamente uma única reta aqui, tá certo, pessoal? Então, a reta que passa x0, f de x0, x1, f de x1, ela pode ser calculada por essa equação aqui, certo? Tá certo, pessoal? Onde, quem que é o coeficiente angular? O coeficiente angular, olha lá, por diferenças finitas, é quem? Olha lá, ó, se a gente traçar aqui, ó, não forma esse triângulo, qual que é o coeficiente angular dessa reta aqui? Não é isso sobre isso? Isso aqui é o quê? F de x1 menos f de x0. Isso aqui é o quê? x1 menos x0. Aqui, ó. Esse é o coeficiente angular, a inclinação da reta. É uma aproximação para a derivada usando diferenças finitas, certo? Então, substituindo m aqui, olha o que eu fico, isolando y, tenho isso aqui, essa expressão, né? F de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0 vezes x menos x1 mais f de x1. Ora, a mesma coisa do método de Newton. Eu quero a raiz da equação, da função. Então, é o ponto em que o y é zero. Corta o eixo x, o y é zero, igual a zero. Agora, aqui eu quero isolar o x. Então, eu vou multiplicar ambos os lados pelo inverso desse cara aqui.
É x1 menos x0, f de x1 menos f de x0. Quando eu multiplico pelo inverso, cancela com esse, então vai ficar x menos x1 mais f de x1, que multiplica x0 menos x1 menos x0, f de x sobre f de x1 menos f de x0 igual a zero. Tudo bem? Isolando x, passa esse x1 para... Passo tudo isso aqui para lá, né? Tudo esse termo aqui, ó, para lá, trocando o sinal, e eu chego nessa expressão, onde o meu próximo valor de x envolve o valor x1, o f da função no x1 e o x0 aqui e o f da função no x0. Os dois pontos anteriores, tá certo, pessoal? Então, aqui é para eu ir do x0 e x1 para o x2. Como eu quero repetir, o processo é iterativo, eu quero fazer várias vezes, eu vou pôr xk, xk menos 1, xk menos 2. Tudo bem? Então, essa é a formulinha final do método da secante. Tudo bem? Onde agora aqui eu preciso de dois chutes iniciais, não um só. Preciso de dois chutes iniciais para minha raiz. Tudo bem? Podem ser arbitrários, podem. Tudo bem? E a ideia é que ao longo de várias iterações ele vai convergir para raiz de f de x. Então, vamos agora, pessoal, fazer a implementação em Python de uma classe chamada root finder, que é encontra raiz, né? Então, ó, eu vou incluir aqui o NumPy, SNP. NumPy é a biblioteca do Python para computação numérica, ó, Numerical Python. É uma abreviação para Numerical Python. Então, imagine assim que ela é uma versão mais poderosa da biblioteca Math de matemática, muito mais poderosa, certo? Com várias funções. Então, ó, class root finder, construtor. O que que eu vou precisar para inicializar a minha classe? A função f e a df que eu chamei, que é a derivada da função. Tudo bem, só vai ser usado o df no método de Newton. No método da secante não vai, mas está aqui, é f df. Eu tenho que passar quem é a função que eu quero e quem é a derivada da função que eu quero. O método de Newton, então, olha lá, df Newton, self, x0, que é uma único chute inicial. E por que que eu estou passando o epsilon, pessoal? É a tolerância. É o quê? O epsilon, pessoal, nada mais é que a diferença máxima é o erro que eu vou tolerar. Quando a diferença do xk mais 1, xk mais 1, menos xk, quando isso aqui, obviamente em módulo, né, pessoal? Em módulo. Quando isso aqui, ó, for muito pequeno, posso parar, entendeu? Então, é a tolerância. Tipicamente, a gente passa o quê? 10 a menos 6, 10 a menos 7, um número bem pequeno. Quando essa diferença for menor que epsilon, pode parar. Essa é a ideia. Então, olha lá, ó, x recebe x0. O meu novo x, estou gerando um número aleatório de 0 a 1. Aqui, ó, tá? E o meu erro inicial é quem? É x menos x0 menos o novo x. Então, enquanto o erro for maior ou igual que o epsilon, enquanto esse erro for maior ou igual, sei lá, que 10 a menos 7, eu vou continuar a fazer. Quem é o novo x? É a formulinha do Newton. É x menos a derivada em x, é f de x, né, a função em x, sobre a derivada da função em x. O erro é o valor absoluto de x menos novo x. Aqui eu só estou imprimindo na tela, eu não precisava fazer isso, mas estou imprimindo na tela. Quanto vale o x atual? Dá um espaço, e o erro atualmente vale isso. Então, ó, no lugar desse, eu estou plotando com 10 casas decimais, por isso que é porcento ponto 10 é. Vai imprimir o primeiro, novo x vem aqui. E o segundo, aqui vem o segundo, o erro. Tudo bem? E é isso. No fim, não posso esquecer de atualizar o x. X recebe novo x. Para quando começar aqui, ó, o x ser o valor atual. Senão ele nunca atualiza, né, pessoal? No fim que da iteração, o x recebe novo x, tá? Quando ele sair desse loop, que vai fazer várias vezes, quando ele sair, eu retorno quem? O x. É a minha raiz.
O método assecante é muito parecido. Olha lá, eu tenho aqui self, x0 e x1, dois chutes iniciais, e o epsilon, que é a tolerância. Então, o erro, inicialmente, quem que é? É o valor absoluto x0 menos x1. Bom, enquanto o erro for maior lá que o epsilon, 10 a menos 7, sei lá, novo x é o quê? É o x1 menos, é a formulinha que nós demonstramos anteriormente lá. X1 menos o f de x1 vezes x1 menos x0 sobre f de x1 menos f de x0. Notem, não entra aqui df, não precisa entrar derivado. Por quê? Porque eu estou usando uma aproximação com diferenças finitas para derivado. Calculo o erro. Quem é? É o x1 menos o novo x. O x1 é a solução mais próxima do novo x. Por isso que faço a diferença entre ela e não x0. Então, imprimo na tela o valor de x atual e o erro e atualizo. Ó, agora eu tenho que atualizar quem? Ó, o x0 passa a ser o x1 e o x1 passa a ser o novo x. Tudo bem? Atualizo meus pontos. No fim, quando esse loop realizar várias vezes, eu retorno quem? Retorno o novo x. Ou poderia retornar o x1 aqui também, né? Ó, porque aqui, após esse ponto, após essa instrução, o x1 vira novo x. Lembrando que esse tipo de instrução, pessoal, o que que acontece? É simultaneamente que ele faz a atribuição. Então, no mesmo instante que o x0 recebe x1, o x1 recebe novo x. Não dá tempo de atualizar primeiro um, depois o outro. É instantâneo, tá certo? E aí aqui, olha lá, ó, eu simplesmente vou criar name igual main. Vou criar, qual é a minha função que eu quero? No Python, pessoal, tem uma maneira de criar funções matemáticas, é com lambda functions. Então, eu venho aqui, f é um objeto, igual lambda de x. Quem é a variável? É f, não é uma função de x? Então, é f igual lambda x, 2 pontos. E eu defino a expressão matemática aqui. A derivada, então, é x ao cubo mais x menos 1. A derivada é 3x quadrado mais 1, e aqui vai dar 0, tá certo? Olha lá, chamei de df a função lambda, tá certo? Que é a derivada de f. Método, olha lá, eu vou criar um objeto, pessoal. É a programação orientada a objeto. Então, eu vou chamar aqui método igual rootFinder f de df. Então, eu defini a minha classe rootFinder. Agora, eu quero achar a raiz. Então, ó, método, ponto, Newton, chute inicial 0,10 a menos 8, a tolerância. E ele vai resolver usando o método de Newton. Pulei de linha aqui, print só para pular de linha, método ponto secante 0,1,10 a menos 8. Tá vendo? E o legal é, se tivesse outros métodos para achar a raiz da função, eu posso ir implementando eles aqui dentro. E aí é simples assim. Eu instancio um objeto da classe rootFinder e vou chamando os métodos que eu quiser. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos e até mais.